Você já se perguntou, depois que começou a conhecer mais sobre a espiritualidade, o porquê então você tem investido teu tempo aqui nesse mundo de ilusão? A gente faz família, compra casa, carro, tá sempre em busca de melhorar o nosso plano material aqui e o porquê de tudo isso. E aí, depois dessas perguntas, a gente acaba tendo vontade de deixar tudo para lá, abandonar tudo, desistir de tudo e se concentrar apenas no lado espiritual. Essa é uma das fases pelas quais passa todo estudante da espiritualidade, a confusão entre, mas se tudo é espírito, por que eu me concentro aqui? Eu me concentro só no espírito e deixo o material, e o material se torna uma bagunça. Meu Deus, o que eu tenho que fazer então? Hoje é o nosso dia 25 do Diário do Despertar Espiritual Consciente. E essa mensagem eu tenho certeza que vai trazer muitos benefícios na tua jornada, porque trouxe para mim também, foi muito importante. Eu vivi esses questionamentos, eu vivi essas dúvidas. Meu Deus, mas o que eu tô fazendo aqui, perdendo tempo com todos esses compromissos, todas essas coisas que me envolvem? Eu vou me dedicar só ao espiritual, então eu vou ascender? Mas, gente, não é por aí. E aí, os mestres vêm e falam do equilíbrio. A mensagem de hoje é sobre equilíbrio. Sabe aquela vontade que você tem de mudar tudo na sua vida, radicalizar, tirar tudo que não é espiritual, começar a mudar toda a sua alimentação, todos os seus hábitos? E aí parece que isso pode ser radical demais, pode trazer alguns impactos bastante significativos na sua vida, na vida das pessoas que vivem com você. Então, como que deve ser essa caminhada? Realmente eu tenho que abandonar tudo? Olha só, o Mestre Jesus, os mestres ascensos como Saint Germain, El Moria, todos eles falam da importância de a gente aproveitar o que nós estamos passando aqui, aproveitar o que nós estamos vivendo aqui e escutar as mensagens através das ferramentas que nós temos aqui nesse mundo material. Veja, uma mensagem da espiritualidade está chegando até você porque você tem um dispositivo conectado à internet e você está aqui me escutando nesse momento. Poderia ser através de meditação, óbvio, mas nesse momento a espiritualidade escolheu esse instrumento aqui, esta ferramenta, e você está se beneficiando disso. Ou seja, há uma manifestação espiritual e também há uma manifestação material. As pessoas, quando começam a estudar espiritualidade e entender que tudo é espírito, elas pensam assim, não, mas então eu não tenho que estar aqui. Eu não preciso dessa vida, essa vida é inútil. Não, isso é um grande erro. A vida não é inútil, sabe por quê? Se Deus quisesse que nesse momento todos nós parássemos agora de construir essa ilusão e despertássemos, ele faria. Né? Saint Germain, ele traz essa mensagem no livro de ouro que eu acho maravilhosa. Ele diz o seguinte: essas leis elas têm que ser cumpridas. O que nós estamos vivendo agora depende que a gente faça uma trajetória, que a gente vá atrás desse despertar, que a gente passe pelo processo de ascensão e tudo isso. Até agora, é isso que nós podemos fazer, é isso que nós conhecemos e nós vamos continuar seguindo essa lei, as leis universais, a lei de Deus. E ela não vai ser mudada por nenhum ser que estiver aqui, a menos que Deus queira. Tudo pode se Deus quiser. Então, a vontade de Deus, se Ele quiser, Ele tira tudo isso aqui da gente e faz que a gente desperte de uma vez, independente do nível que eu ou você esteja. A questão é que Deus quer que dessa forma a gente continue a caminhada. Por isso, se nós ainda temos mundo, se nós ainda temos plano material, é porque existe um motivo, é porque existe sim uma utilidade e nós temos que respeitar isso. Então, aquele que se dedica apenas para o espírito, ele está no mesmo nível daquele que se dedica apenas para o material. Vamos ver se você consegue entender. Olha só, se eu tenho um plano aqui material, eu tenho 5 sentidos materiais, né, físicos,
para que eu possa me comunicar com esse plano, e eu decido abandonar tudo isso para focar apenas no espiritual, eu vou estar abrindo mão de uma parte que existe, que está aqui, e embora esteja toda nessa grande ilusão, desse grande sonho, está aqui, nós estamos vivendo. Você está me vendo, eu estou te vendo, nós estamos nos comunicando. Se eu decido abrir mão de tudo isso, eu estou desequilibrando a balança. E a lei do equilíbrio, ela é uma lei universal. Como lei universal, nós temos de nos submetermos a ela. E apenas Deus pode fazer com que ela não seja aplicada a cada um de nós. Então, enquanto Ele não vier e não disser, tá bom, acabou a brincadeira, pessoal, chega, vamos despertar, vamos todos para o Espírito. Enquanto Ele não fizer isso, nós temos que obedecer essa lei do equilíbrio. Então, se eu me dedico demais só para o espiritual, eu vou ter que voltar aqui, né, no meu plano de reencarnação, para viver mais o material. Então, olha que interessante, às vezes a gente olha para uma pessoa materialista, uma pessoa que se dedica só ao plano físico, só às questões da matéria, e julga ela, e pensa, meu Deus, essa pessoa não sabe que realmente ela precisa se voltar para o espírito, ela precisa... Mas, na verdade, você não sabe se essa pessoa ela não se dedicou demais para um lado depois, nessa encarnação ela veio para equilibrar. Então, a gente não cabe a nós julgarmos, cabe a nós equilibrarmos a nossa própria vida e ser exemplo para a vida dos outros. Então, qual que é a saída? Eu me dedicar ao espiritual, eu me dedicar a entender que o sofrimento é ilusão, que o outro sou eu também, que nós todos somos um, e tudo isso que a gente está aprendendo aqui, sem abrir mão do que nós já conquistamos em termos materiais. Ou seja, a gente precisa aprender a viver bem com tudo que nos é apresentado, com tudo que chega até a gente. Se eu tenho olhos para enxergar aqui o que eu estou construindo aqui, se eu tenho eu estou sentindo cheiro, eu estou sentindo gosto, eu tenho que trazer isso para o que é o melhor de mim, para o que é o melhor que eu posso viver nesse momento e aproveitar isso, equilibrando. Então eu vou ter uma boa comunicação com o espírito e eu vou usar muito bem isso na matéria. Aí, gente, o que é dual passa a ser um. Por quê? Porque eu vou passar a ter alegria tanto em um quanto no outro. Eu não vou ignorar um lado que existe, um lado que está ali e que a gente precisa unir para que a gente se sinta completo e evolua. Veja, as pessoas às vezes criticam essa história de a gente usar a espiritualidade, as leis universais, para manifestar bens materiais. Mas essa crítica é a crítica do desequilíbrio. Por quê? Porque eu tenho um benefício, o benefício de ser filha do Criador, de ter acesso a tudo, de poder manifestar tudo que eu quero. Por que não aproveitar esse benefício para transformar esse mundo material em um mundo mais elevado, mais harmônico, mais belo, né? Com o que tem na matéria. Essa é uma contradição que ela começa pelo próprio ser. O teu espírito, o plano espiritual, ele está conversando contigo através desse mundo material. Então, a gente não deveria abrir mão nem de um nem de outro. Até porque, quando você estiver totalmente evoluído aqui, você não vai mais encarnar aqui. E isso não vai ser uma dúvida para você, se você deveria ou não se dedicar a evoluir a matéria. Você já não vai mais estar na matéria, então isso não vai ser um problema. Agora, enquanto você estiver aqui, esteja bem com os dois lados. Esteja tranquilo com os dois lados. Uma coisa muito interessante é sobre a questão da alimentação, dos hábitos, né? Muitas pessoas começam a se espiritualizar mais e aí elas se perguntam, eu preciso parar de comer carne? Eu preciso parar de beber? Eu preciso parar disso, parar de... Olha só, que interessante. Jesus diz, Saint Germain também diz, né? Claro que os outros mestres também ensinam isso, mas em contato comigo, eles trazem a seguinte mensagem. Quando você estiver conectado com a sua presença Eu Sou, ela vai te guiar e vai te mostrar tudo o que você precisa ver.
tudo aquilo que você precisa tomar de decisão, ela vai te orientar. Então, se naquele momento você tá sentindo que não deve comer carne, não vai ser um problema para você. Você não vai lutar como se você estivesse com muita vontade de comer carne e aquilo fosse uma decisão difícil de tomar. Não. Se você encontrou essa conexão e a tua centelha divina, a tua presença divina disse, olha, a partir de agora você não vai mais comer carne, você simplesmente vai acordar um belo dia e não vai mais ter vontade. Você vai ser informado do seu ponto de evolução, você vai ser informado do que vai acontecer a partir daquele momento. Lembra que a gente falou do controle? Não tente controlar tudo. Você está sendo controlado ou pelo ego ou pelo espírito. Se você escolher pelo espírito, se você escolher ser controlado pelo Espírito Santo, ele vai te levar pelo melhor caminho, o caminho do equilíbrio. Ele vai usar a matéria e vai usar o espiritual para te fazer ter a melhor vida possível. E isso também diz respeito aos hábitos que você vai ter, aos hábitos que você vai adquirir ou aqueles que tu vai abrir mão. Então você não precisa se preocupar com isso. El Morya, quando ele estava na sua última encarnação, ele ficava 6 meses sem comer carne e 6 meses ele comia de uma maneira mais moderada, claro, porque ele não tinha, nenhum tipo de vício, nenhum tipo de dependência, mas ele comia. Por quê? Porque ele vivia num lugar onde a ingestão de carne era necessária para fazer com que o povo tivesse ali o mínimo de suas necessidades atendidas, que eles recebessem o que era necessário em termos de alimento para poderem ser saudáveis no nível de evolução que eles estavam. E ele, como era líder, ele precisava dar um exemplo, então ele comia carne para que as pessoas também fossem estimuladas a comerem carne. Veja, El Morya ascendeu nessa vida, nessa que eu tô me referindo. Ascendeu comendo carne. Ai, meu Deus, é um problema. É um problema para quem? O que está acontecendo? Está tendo um equilíbrio? Você está vivendo de uma maneira a preservar os dois lados da moeda? Ok, então não temos um problema aqui. Temos harmonia. Agora sim, agora você já tem capacidade de começar a entender que a vida aqui, ela é sim útil. Se você não entende agora, não tem problema, você não precisa entender. Você precisa apenas viver e viver bem. Então use as ferramentas que tem à tua disposição para ter sim uma vida equilibrada, uma vida de paz, prosperidade, trazer coisas boas, viajar, comer bem, enfim, o que você gosta de fazer para se sentir bem. É útil sim, se não fosse útil, com certeza nós não estaríamos aqui, com certeza esse mundo não existiria. Tudo o que nós precisamos fazer é viver a vida. Eu já falei aqui em vários outros vídeos para vocês, mas essa vida precisa ser equilibrada. Então, não ache que as coisas estão chegando até você sem uma utilidade específica. Elas sempre chegam com uma utilidade e você precisa se sentir bem com elas na sua vida. Então, se sinta bem em estar trabalhando o seu lado espiritual, se sinta bem em estar buscando essa conexão, mas também se sinta bem de ganhar dinheiro, de manifestar fortunas, de viajar, de curtir a vida, de comer bem, de se vestir bem, porque tudo isso também faz parte da sua evolução, tá bom? Eu espero que essa mensagem tenha chegado para você no momento certo, que é o momento em que você precisava ouvir para receber a instrução e continuar evoluindo. Eu vou estar aqui nos nossos próximos encontros recebendo as mensagens da espiritualidade para poder compartilhar com você. E eu espero você aqui comigo, tá bem? Até o nosso próximo momento juntos e fica com Deus!